você estuda, você devora livros sobre análise técnica, você assiste a centenas de horas de vídeos no YouTube. Você passa noites em claro, configurando indicadores, testando setups e desenvolvendo um sistema que, no papel, parece lógico, matemático, promissor. Você tem o conhecimento técnico, você sabe o que é um suporte, uma resistência, um candle de reversão, você entende a teoria. Mesmo assim, na hora de sentar na frente da tela e operar, algo dá errado. Não é sempre imediato. Às vezes você ganha de manhã, mas devolve tudo à tarde. As perdas começam pequenas, mas se acumulam como uma bola de neve. A frustração aumenta. O coração acelera. E no final do dia, olhando para o saldo vermelho na corretora, você se faz aquela pergunta torturante: o que, afinal, eu estou fazendo de errado? Por que fulano consegue e eu não? Se essa história soa familiar, respire fundo e saiba que você não está sozinho. A estatística é cruel, mas real. A grande maioria dos traders falha, mas eles não falham por falta de inteligência. Eles não falham por falta de um setup mágico. Eles falham porque ignoram o campo de batalha mais importante de todos. Para usar uma metáfora poderosa, eu quero que você imagine que o trader é o capitão de um navio em alto mar. O seu sistema operacional, menos as suas estratégias, os seus indicadores coloridos, o seu plano de risco, tudo isso é o barco. O barco pode ser uma Ferrari dos mares. Pode ser robusto, tecnológico, bem construído. No entanto, o sucesso da viagem não depende apenas da máquina. O sucesso depende da tripulação. E quem é a tripulação? É a sua própria mente. É a sua mente que executa as ordens. É a sua mente que segura o leme quando as ondas gigantes aparecem. É a tripulação que decide se vai manter o curso ou se vai pular no mar em pânico, na primeira tempestade. Se a sua mente for indisciplinada, se ela for medrosa ou se ela for impulsiva, não importa se o seu barco custou milhões, ele vai afundar. As batalhas que definem a sua conta bancária não são travadas nos gráficos de preços. Elas são travadas dentro da sua própria cabeça, entre as suas orelhas. Hoje nós vamos mergulhar fundo, vamos explorar verdades contraintuitivas da psicologia do trading, coisas que ninguém te conta nos cursos de análise técnica. Vamos revelar por que o seu sucesso depende muito menos da sua estratégia e muito mais do seu autodomínio. Mas antes de eu abrir essa caixa preta e te entregar esses segredos, eu tenho uma missão rápida para você. Dê um like neste vídeo e verifique se você está inscrito no canal. Ative o sininho. Por que eu peço isso? Porque a sua ação ajuda a garantir que essa mensagem de disciplina, de gestão de risco e de verdade nua e crua chegue aos traders que estão perdidos agora. Traders que estão prestes a desistir e que precisam ouvir isso para sobreviver. Ajude a fortalecer a nossa comunidade. Pronto, você já fez a sua parte. Então, vamos às verdades. Verdade número 1. Você não pode dominar o mercado. Você só pode dominar a si mesmo. Parece uma frase de biscoito da sorte, mas é a pura realidade técnica. Todo trader, sem exceção, passa por uma jornada de desenvolvimento. Essa jornada tem 3 fases muito claras. Eu quero que você preste atenção e identifique em qual delas você está hoje. A fase 1 é a fase da ignorância e ousadia. É o começo de tudo. É movida por otimismo cego e ambição. O trader iniciante ouve histórias de gente que ficou rica, vê prints no Instagram e pensa: isso parece fácil, é só clicar em comprar quando sobe e vender quando desce. Ele entra no mercado apostando alto. Ele não tem medo porque ele não sabe o tamanho do perigo. Às vezes ele tem a famosa sorte de principiante, mas inevitavelmente o mercado cobra o preço. Essa fase quase sempre termina com a conta quebrada e uma profunda decepção. Aí ele entra na fase 2, a busca pelo santo graal. Após sentir a dor do prejuízo, o trader decide
estudar. Mas ele estuda com o objetivo errado. Ele procura uma técnica infalível, ele quer um indicador que nunca repinta, um robô que nunca erra. Ele devora cursos, lê dezenas de livros, a tela dele parece uma árvore de Natal de tantos indicadores. Ele acredita lá no fundo que se ele estudar o suficiente, ele vai conseguir controlar o mercado. Ele acha que existe uma fórmula matemática para ter 100% de certeza. Ele passa anos aqui, andando em círculos, até que, se ele sobreviver, ele chega na fase 3, o autoconhecimento. Aqui a mágica acontece. O trader finalmente entende a verdade fundamental. O mercado é o caos. O mercado é incontrolável. Ele percebe que não importa o quanto ele estude, ele nunca vai saber com certeza o que vai acontecer no próximo minuto. A busca pelo santo graal externo acaba e o foco se volta para dentro. O objetivo deixa de ser prever o futuro e passa a ser reagir ao presente com disciplina. Essa é a virada de chave. É o momento em que você para de lutar contra as ondas e aprende a surfar. Você foca na única variável que você controla, o seu dedo no mouse, o seu risco e as suas reações. Isso nos leva à verdade número 2. O mercado não é normal. Espere por tsunamis. A maioria dos modelos financeiros tradicionais foi construída sobre a ideia da curva de sino. A ideia de que as coisas seguem uma média e que eventos extremos são raríssimos. Só que a realidade do trading é muito diferente. O mercado financeiro se parece mais com o oceano profundo. Na maior parte do tempo, as ondas são médias, balançando para lá e para cá. Mas, com uma frequência assustadora, aparecem os eventos extraordinários. As caudas gordas, os verdadeiros tsunamis. Pense nos grandes crashes. Pense nas notícias repentinas de guerras. Pense nas falas de presidentes que fazem o dólar disparar em segundos. Esses movimentos violentos não são anomalias. Eles não são erros do sistema. Eles são o sistema. Eles são características intrínsecas do mercado. O trader amador opera achando que o mar vai ficar calmo para sempre. Ele não usa stop loss porque pensa, o preço sempre volta para a média. Isso cria uma falsa sensação de segurança. O trader de sucesso pensa diferente. Ele sabe que o tsunami vai chegar. Ele não sabe quando, pode ser hoje, pode ser daqui a um ano, mas ele sabe que vem. Por isso, ele não tenta prever a onda gigante. Ele constrói um barco inafundável. Ele usa stops inegociáveis. Ele nunca arrisca a ruína total em uma única operação, porque ele sabe que, no mercado, sobreviver é mais importante do que lucrar. Agora, vamos falar de um vício mental. Verdade número 3. A armadilha de querer entender tudo. O ser humano é uma máquina de buscar sentido. Desde a época das cavernas, se a gente ouvia um barulho no mato, a gente precisava entender o que era para sobreviver. Nós trouxemos esse viés cognitivo para o trading. Existe uma inclinação natural de achar que, para cada movimento do gráfico, existe uma explicação lógica e imediata. O preço cai e você corre para o site de notícias. Por que caiu? Saiu algum dado. O Banco Central falou algo, você gasta uma energia mental preciosa procurando o porquê. E esse comportamento gera 2 venenos. Primeiro, a hesitação. Enquanto você está lendo notícia para entender o motivo da queda, o preço já caiu mais e a oportunidade de venda passou. Segundo, a paralisia. Muitas vezes a notícia é boa, mas o mercado cai. Ou a notícia é ruim e o mercado sobe. Isso causa um curto-circuito no seu cérebro. A sobrecarga de informações conflitantes te impede de clicar. Escute bem o que eu vou dizer. O mercado não te deve explicações. O mercado não precisa fazer sentido lógico no curto prazo. Ele é um fluxo de ordens de milhões de pessoas. Você não precisa saber a causa do vento para ajustar as velas do seu barco. Você só precisa ver que o vento mudou. O essencial não é entender o porquê. O essencial é ver o que está acontecendo e executar o seu plano
com frieza. Isso nos leva a um ponto que frustra muita gente. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o mercado de uma forma diferente, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima. Verdade número 4. Negociar de verdade é chato. O poder de se dissociar. Se você veio para o mercado buscando a adrenalina dos filmes de Wall Street, se você quer emoção, gritaria e coração na boca, o trading profissional vai te decepcionar. Ganhar dinheiro com consistência é uma atividade metódica, é repetitiva, é calma e, para muitos, é surpreendentemente entediante. Para alcançar essa consistência, você precisa aprender a transitar entre dois estados mentais. O primeiro é o estado associado. É como o amador opera. Ele está mergulhado na tela, ele sente cada tique do preço. Se o candle fica verde, ele sente euforia. Se fica vermelho, ele sente dor física no estômago. As decisões dele são sequestradas pelo sistema límbico. Medo, ganância, esperança, é o caos emocional. O profissional opera no estado dissociado. Imagine que você sai do seu corpo e fica em pé atrás da sua cadeira, observando você mesmo operar. Você se torna um observador. Você olha para o gráfico e diz, olha, o padrão apareceu. O risco é esse. O alvo é aquele. Executar. Sem choro, sem torcida, sem reza. Essa distância emocional permite que você analise a situação com a frieza de um cirurgião. Um cirurgião não pode chorar quando vê sangue. Ele tem que operar. Você não pode tremer quando vê dinheiro oscilando. Você tem que executar o plano. O objetivo não é sentir. O objetivo é fazer o que precisa ser feito. Mas quando a gente não consegue se dissociar, a gente cai, na verdade, número 5. A síndrome do kamikaze versus o Bambi. Esse é o comportamento que destrói 90% das contas. Ele viola a regra de ouro. Corte os prejuízos rápido e deixe os lucros correrem. O cérebro humano, sem treino, faz exatamente o oposto. Funciona assim, quando você está perdendo, você vira um kamikaze. A operação entra no vermelho. O racional seria estopar e aceitar a perda pequena, mas a dor da perda é insuportável. Então você segura, você pensa, vai voltar, só mais um pouco, você afunda com o navio, torcendo por um milagre. Você transforma um arranhão numa hemorragia fatal. Você arrisca sua vida financeira para não admitir que errou. Mas, quando a operação vai a seu favor e fica verde, você vira o Bambi, você vê um lucrinho pequeno na tela. E o medo de perder aquele dinheiro é gigante. Você treme, as pernas bambeiam. Você pensa, melhor garantir isso logo antes que o mercado tire de mim. E aí você encerra a operação cedo demais. Você mata a galinha dos ovos de ouro, antes dela crescer. Percebe a loucura matemática? Você segura prejuízos gigantes e realiza lucros minúsculos. A conta nunca vai fechar. Superar a síndrome do kamikaze e do Bambi é o passo final para a maturidade. E como começamos a mudar isso? Começa pela boca. Verdade número 6. Sua linguagem denuncia seus fracassos. Preste atenção em como você fala sobre o seu dia. De trading, o perdedor usa a voz passiva. Ele diz, eu fui estopado, o mercado me tirou. A corretora me violinou. Percebe? Ele é uma vítima. Coitado dele. O mercado malvado fez algo contra ele. Se a culpa é do mercado, você não pode consertar o erro. Você é impotente, o vencedor usa a voz ativa. Ele diz, eu estopei a operação. Eu entrei cedo demais. Eu não segui o plano. Isso é poder. Isso é responsabilidade radical. Se foi você quem clicou, foi você quem errou. E se foi você quem errou, você pode aprender e melhorar amanhã. Assumir a voz ativa é tomar posse do seu destino. Se há uma única lição para você levar desse vídeo hoje, é esta. O sucesso no mercado financeiro é, antes de tudo,
um jogo interno. Não se trata de encontrar o indicador mágico que ninguém tem. Trata-se de construir um sistema que funcione para sua personalidade e ter a disciplina de ferro para executa, lo sem seato, sabotar. A sua estratégia é apenas o barco, mas a sua mente é o capitão e a tripulação. Portanto, amanhã, quando você se sentar para operar e abrir os gráficos, faça uma pausa antes do primeiro clique. Em vez de se perguntar ansiosamente o que será que o mercado vai fazer agora, faça a pergunta que realmente importa. Pergunte a si mesmo: o que eu vou fazer para estar preparado, independente do que o mercado faça? A resposta para essa pergunta é onde o verdadeiro trabalho começa. É onde o amador fica para trás e o profissional nasce, vai em frente. Confie no processo, respeite o seu risco e lembre-se sempre, no trading, a sobrevivência é a vitória e a consistência é o único caminho real para a riqueza. Um grande abraço, bons trades e nos vemos no próximo vídeo.